Boa noite a todos. Na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? As crianças vão passar para o tempo delas também. Primeiramente eu quero saudar a todos os nossos irmãos que nos visitam essa noite. É uma alegria imensa poder recebê-los em nossa comunidade de fé, que vocês possam se sentir realmente acolhidos nessa pequena família. Amém? Meus irmãos, nós estamos no mês em que celebramos 507 anos da Reforma Protestante. E nós estamos fazendo uma série chamada de As Doutrinas da Graça. Se você perdeu, está no nosso canal no YouTube, mas eu tenho uma má notícia. Semana passada nós tivemos a segunda mensagem, só que o nosso computador queimou e não foi possível fazer a gravação do culto. Obrigado, Juan. Mas acredito que num próximo momento nós falaremos novamente sobre a eleição incondicional, amém? E nós estamos falando sobre os 5 pontos, as doutrinas da graça. E nessa noite, a responsabilidade que eu tenho aqui talvez seja a mais difícil de todas as mensagens dessa série. Porque hoje nós vamos falar sobre a expiação limitada. Portanto, que nós tenhamos a nossa atenção voltada à palavra que vai ser pregada e pedimos que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente e coração para compreendermos exatamente aquilo que Deus quer falar através das suas verdades eternas. Amém? Rapidamente, semana passada nós falamos sobre eleição incondicional. E o que é isso? Nós falamos que Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido um povo para si. Nós vimos que a eleição ela é de forma incondicional. Nós expomos aqui Romanos 9, onde o apóstolo Paulo fala de Jacó e Esaú. Sem eles terem nascido, sem terem feito qualquer coisa, Deus já havia escolhido Jacó e rejeitado Esaú. Eu sei que é difícil, principalmente por diversas teologias humanistas que nós temos por aí. Ouvir Deus falar, ouvir falar que Deus rejeitou alguém, soa de forma estranha, não é mesmo? Mas meus irmãos, se nós, por mais que nós não gostemos, então nós teríamos que brigar com a palavra de Deus. E nós vimos que a eleição é o ato eterno de Deus pelo qual Ele, em sua soberana vontade e sem levar em conta nenhum mérito humano, escolhe sim um certo número de pessoas para receberem a livre graça e salvação eterna. E como eu falei, Deus não nos escolheu porque Ele viu algo de bom em nós. Ele não nos escolheu porque o fulano é bonitinho, fulano é legal. Nada disso. Ele simplesmente escolheu porque Ele fez isso de forma livre e soberana. Não há motivos. Deus simplesmente decidiu amar um povo para si. E hoje nós falaremos sobre expiação definida, ou como é mais conhecida, expiação limitada. Mas antes de nós entrarmos especificamente no assunto, nós precisamos lembrar o que é expiação, um termo que é tão utilizado nas Escrituras. A expiação é uma reconciliação de partes alienadas entre si. É a restauração de um relacionamento que foi rompido. E expiação, a palavra mesmo, significa cobrir,
passar por cima. Nós vamos ver muito esse termo utilizado no Antigo Testamento, quando o povo realizava sacrifícios, expiação. Lembram das leis que haviam sido instituídas para expiar pecados? Significava isso, cobrir, passar por cima, remoção da culpa de alguém. No Antigo Testamento, a gente vê quando Deus tira Israel do Egito, Ele vai estabelecer com o seu povo uma aliança, vai estabelecer esse sistema de sacrifícios. Levítico 17:11, ele diz, para fazer a expiação da vossa alma. E esses sacrifícios eram como tipos, eram uma espécie de sombras que prenunciavam, que anunciavam uma coisa infinitamente maior. O quê? Cristo. Mas esse sacrifício precisava ser repetido ano após ano. Até que nós vemos que no Novo Testamento, Cristo é o sacrifício perfeito. Que a sua morte foi totalmente eficaz. Não precisa repetir sacrifício. Um único e perfeito sacrifício foi realizado. Amém? E o sacrifício de Cristo foi expiatório. Ou seja, Ele removeu a culpa e promoveu a reconciliação entre Deus e os homens. Pelo seu sangue vertido na cruz. Homens pecadores agora foram purificados e reaproximados de Deus. Que maravilha isso! A barreira que nos separava foi rompida. Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus. Louvado seja Deus por isso. Até aqui, a maioria das tradições teológicas concordam. Entretanto, as diferenças estão quando o assunto diz respeito à abrangência do sacrifício de Cristo. Ou seja, por quem Cristo morreu? Cristo expiou os pecados de quem? O entendimento correto dessa doutrina nos levará a uma compreensão melhor do sacrifício e da graça de Deus. Mas como eu disse, esse não é um assunto fácil, nem um pouco. E antes de apresentar a expiação definida, eu quero apresentar aos irmãos alguns pontos de vista sobre a extensão da expiação. Lembrando que, normalmente, nós fazemos séries de exposições bíblicas. Mas agora, nessa série temática, tem um cunho um pouco mais de aula mesmo. Não parece tanto uma pregação. Talvez te dê um pouco de sono. Mas o objetivo é realmente que possamos ser fortalecidos na fé, conhecermos a história, conhecermos o que cremos. Amém? E um dos pontos de vista sobre a extensão da expiação é o universalismo. E esse ponto de vista tem ganhado muita força nos últimos anos. Mas não é uma ideia nova. Essa ideia já havia sido defendida por alguns teólogos do 2º século. Ok, mas o que eles acreditam? Os universalistas acreditam, eles creem na salvação universal de toda a humanidade através de Cristo Jesus. De acordo com essa visão, todas as pessoas, independentemente de sua religião, de sua cultura, origem, todos no final serão reconciliados com Deus e receberão a salvação. E eles dizem, não, Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus misericordioso, amoroso, e por isso, Ele jamais enviaria alguém para o inferno. Eu gostaria que isso fosse verdade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, não é difícil de concluir que isso é heresia. Porque essa ideia se opõe diretamente às Escrituras,
que falam cerca de 200 vezes sobre o inferno. E não é algo temporal, mas é o fogo eterno, é o que nós encontramos nas Escrituras. Segundo ponto de vista em relação à expiação é o arminianismo. Nós vimos nessa série até aqui que os ensinos do teólogo Jacob Armínio, foram propagados pelos seus discípulos, os remonstrantes. E nós vimos também que esses ensinos levaram à realização de um sínodo, o famoso sínodo de Dort, onde ali eles examinaram de forma minuciosa o que estava sendo ensinado. E após observarem à luz das Escrituras aquele ensino, para ver se batia com o que estava revelado na palavra de Deus, o sínodo concluiu que esses ensinos não eram fiéis às Sagradas Escrituras. Então eu sempre faço aqui um adendo, porque basicamente a maioria das igrejas evangélicas que nós temos hoje são arminianas. E nós precisamos lembrar que os arminianos, eles são os nossos irmãos em Cristo. Como eu falei aqui, ninguém é salvo por conhecer Calvino, Lutero, Armínio, qualquer outro reformador. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, certo? Mas há diferenças em pontos de vista na soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, meus irmãos, o que eu vou falar aqui é exatamente o que a maioria das igrejas creem. O arminianismo crê naquilo que é chamado de expiação ilimitada. Ou seja, a morte sacrificial de Jesus Cristo na cruz foi realizada para redenção de toda a humanidade. Isso é, o propósito de Jesus ter morrido naquela cruz foi para pagar o preço pelos pecados de todos os seres humanos, sem exceção. Portanto, nessa visão, o sacrifício de Cristo é uma oportunidade dada a todos. E diante dessa oportunidade, você decide se você aceita o convite ou se você recusa. Ou seja, você estaria diante de uma possibilidade. E claramente você poderia rejeitar o convite da graça. Para eles, a salvação basicamente depende da aceitação por parte do homem. Nesse entendimento, salvação é um presente, ok? Está disponível a todos, mas só recebe esse presente aqueles que decidiram aceitá-lo de livre, espontânea vontade, usando do seu livre-arbítrio. Para eles, o sacrifício de Jesus na cruz tornou a salvação algo possível. Percebam, garantiu uma possibilidade, mas não real. Isso significa que eles acreditam que Jesus, ao morrer na cruz, abriu uma possibilidade para que qualquer pessoa se achegue a Ele e receba perdão. Até aqui parece normal, não é mesmo? Não é para isso mesmo? Eu já adianto um spoiler aqui, que nós diremos que Jesus não morreu para nos dar uma possibilidade. Jesus morreu para eficazmente salvar. É isso que nós cremos. Ok, mas há algumas referências que parecem concordar com essa ideia, que Deus deseja salvar todos os homens. Certamente você já ouviu alguns desses versículos que eu vou trazer aqui. Como por exemplo, 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, onde diz: isso é bom e agradável,
perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mais conhecido, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outro exemplo, Romanos 5,18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então nós temos inúmeros versículos que parecem sustentar essa posição. Entretanto, é muito importante que observemos os contextos. Somente eles é quem podem definir a abrangência dessas expressões, como todos, como mundo. Por exemplo, no texto que eu citei, quando o apóstolo Paulo fala de todos os homens, se você observar o contexto, ele tem em mente todas as classes de pessoas, e não todas as pessoas do mundo sem exceção. As palavras que parecem incluir todas as pessoas sem exceção, geralmente não têm essa abrangência toda. Um exemplo disso é, antes de vir para o culto, eu mandei mensagem no grupo da igreja, convidando todo mundo para o culto, não foi? Você que está no grupo, você viu a mensagem? Foi? Eu estava convidando todo mundo? Não. Eu não tenho em mente todos os moradores da terra. Eu estava pensando naqueles que estão no grupo, ou seja, todos os que estão no grupo. A Bíblia, por vezes, faz a mesma coisa em muitos casos. Todos, muitas vezes, diz respeito a um grupo específico. Um exemplo disso é o texto bem famoso de João, de que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça. O texto está mostrando isso, que Deus tanto amou o mundo. Mas o que significa isso? Jesus está falando com Nicodemos. E a conversa aqui esse amor Jesus morreu para salvar pessoas não só de Israel, mas de todas as nações da terra. É isso. Por que nós não cremos nessa posição, embora ela seja mais popular? Primeiro, popularidade não é sinônimo de fidelidade às Escrituras. Por que eu falo isso? Talvez isso choque alguém. Eu falo isso porque o arminianismo apresenta um Deus que ama todo mundo, porém, esse amor não salva. Esse amor apenas possibilita uma salvação, mas não eficazmente salva. Você decide. Só depende de você. Eu pergunto, nessa vertente, nessa visão, qual é a vontade que prevalece no final? Não é de Deus, é do homem. É o homem que diz, eu quero, eu não quero. Será mesmo que Deus é soberano? Será mesmo que o homem está sujeito? Será que Deus está sujeito ao homem dizer sim ou não? A gente pode perguntar para Jonas. A gente pode perguntar para Paulo. Com isso, meus irmãos, nós teremos ideias equivocadas sobre os atributos de Deus. Um exemplo disso é a sabedoria de Deus. Seguindo essa vertente, imagine comigo
que Deus faz um plano de salvar todos, mas no fim Ele não salva todos. Ou então, imaginem que Deus daria o seu Filho para pagar a salvação por todos os homens, sem exceção. Mas o seu sacrifício não seria capaz de obter aquilo que Ele pagou. Vamos dar um exemplo mais prático disso? Imagine comigo que você entra numa loja e você faz uma compra. Mas você vai embora sem levar o que comprou. É essa mesma ideia defendida. Uma compra foi feita, porém, o Senhor foi embora sem aqueles que Ele redimiu. Essa ideia zomba da sabedoria de Deus. É como dizer que Cristo tentou salvar todos, mas não foi bem sucedido. Deu ruim. Falhou. Mas qual é o terceiro ponto de vista sobre a extensão da expiação? Na fé reformada, no calvinismo, nas doutrinas da graça, e no que diz as Escrituras, qual é o ponto de vista sobre isso? O que nós estamos falando quando dizemos que a expiação é definida? Estamos dizendo que Jesus, ao morrer na cruz, estava comprando a salvação do seu povo eleito. Preste atenção nisso. Nós não cremos que o sacrifício de Jesus se trata de uma possibilidade de salvação. Mas quando nós olhamos para o sacrifício perfeito de Cristo, nós estamos falando de uma salvação que é certa, de uma salvação que é garantida, de uma salvação que é conquistada e realizada pelo nosso Salvador. Nós cremos que Jesus morreu de fato para salvar aqueles que lhe foram dados pelo Pai antes da fundação do mundo. Mas talvez você esteja pensando, ok, mas isso é o que você está falando. Eu quero ver o que a Bíblia diz. Dos inúmeros textos que nós poderíamos ver, eu quero que você veja comigo o Evangelho de João, capítulo 6. Dos versículos 37 ao 40. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 37 a 40. Os irmãos acharam? Sim, está escrito: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Percebam comigo o início do versículo 37. A expressão que é utilizada aqui. Jesus diz: todo aquele que o Pai me der. É uma expressão chave aqui. E no versículo 40, Jesus diz: porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Percebam que Jesus está nos ensinando aqui que os salvos não são todos os seres humanos da terra. Mas quem são eles? Jesus está dizendo: os salvos são todos aqueles que o Pai me der. Outra coisa que nos chama a atenção nesses versículos é que Jesus não veio fazer qualquer coisa na terra. Jesus não veio passear. Mas diz o texto que Jesus veio fazer o quê? A vontade
vontade de seu Pai. E que vontade é essa? Que Cristo não perca nenhum dos que o Pai lhe deu. Portanto, nós podemos dizer que Jesus morreu para expiar somente os pecados do seu povo eleito. É o que nós encontramos em toda a Escritura. Poderia dar inúmeros versículos, mas quero citar apenas alguns. Isaías 53, versículos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Como assim? Alguém fica satisfeito quando o serviço é feito pela metade ou meia boca? Claro que não. Penoso trabalho de sua alma ficará satisfeito. O texto segue dizendo: o meu servo, o justo com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares o quê? A igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. É claro que, para entendermos melhor essa doutrina, nós precisamos compreender algumas palavras que são chaves para a doutrina da salvação. Uma delas é a palavra redenção. Nós temos diversos textos que se fala sobre redenção, mas quero citar aqui do apóstolo João, na visão do Apocalipse que nós lemos no início do culto. Apocalipse 5:9 diz: e eles cantavam um cântico novo, e o cântico era assim: tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Os irmãos sabem que redenção é um termo comercial e significa comprar de volta. Simplesmente porque no mundo antigo, esse termo era muito utilizado em negócio de escravos, onde alguém poderia comprar a libertação de um escravo. Isso era chamado de redenção. É exatamente esse termo que é utilizado para falar do trabalho de Cristo na cruz. Ele nos comprou e nos livrou da escravidão. Redenção. Percebam? Outra palavra-chave que nós temos nas Escrituras é propiciação. Propiciação significa desviar a ira. Ou seja, significa desviar a ira de um Deus todo justo, poderoso contra o pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus enviou a Cristo como propiciação pelos nossos pecados. O que é isso? Isso quer dizer que na propiciação, no sacrifício de Cristo, a ira justa de Deus é apaziguada. A sua justiça é satisfeita. Nós devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus justo.
Talvez você se escandalize com isso que eu vou dizer. E Ele não pode perdoar de graça. Como assim? Se eu recebi a salvação de graça, como que Ele não pode perdoar de graça? Imagine comigo. O justo juiz, soberano. Tá. Meus irmãos, rapidinho, tem um Renault Fluence que está na garagem. Se for de algum dos irmãos, se puder tirar. Amém? Meus irmãos, então, lembrando que o nosso Deus é um Deus justo. Nas Escrituras, Ele é conhecido, revelado como o justo juiz. Eu pergunto aos irmãos, será que o grande juiz pode ser comprado, pode ser corrompido? Imagine comigo se acontece isso, um juiz, e diante dele está alguns bandidos, que cometeram os crimes mais terríveis. Ele olha para esses bandidos e diz, não, sigam a vida de vocês. Ele não seria justo. Da mesma forma, Deus também não seria justo. Por isso que a propiciação não foi algo que Deus disse, simplesmente está perdoado, está tudo certo. Não. Deus entregou o seu Filho. Jesus sofreu a condenação, pagou a condenação justa de Deus. E Deus fica totalmente satisfeito com o preço que foi pago pelo nosso substituto. Ele pagou o preço. A sentença recaiu sobre ele. Por isso que um crime não pode ser pago duas vezes. Se Cristo morreu por todos, sem exceção, mas mesmo assim as pessoas vão para o inferno. O que é o inferno? A condenação pelos seus pecados. Estaria dizendo que foi pago na cruz, mas agora está sendo pago também. Não. Outra palavra-chave que nós temos é a palavra reconciliação. Reconciliar é estabelecer a paz entre duas partes. Como nós vimos, éramos inimigos de Deus, mas por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Cristo, mediante a sua morte, estabeleceu paz entre Deus e o seu povo. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos o significado dessas palavras, nós não podemos dizer que Jesus veio apenas para possibilitar a salvação. Mas quando nós entendemos e olhamos para a palavra de Deus, nós podemos claramente dizer que Ele veio para salvar o seu povo. Ele morreu eficazmente para nos salvar. E louvado seja Deus por isso. Porque essa verdade revela a sua surpreendente graça. E ela nos convida a descansar e confiar nele. Não em nossos próprios méritos. Não em algo que nós façamos, mas na obra perfeita de Cristo. Ninguém pode se achegar até Ele dizendo, eu decidi ir, você só foi porque você foi atraído por Ele. E assim nós cantamos, louvado seja Deus pela minha salvação, que foi 100% realizada por Ele. O Pai na eternidade planejou, o Filho executou morrendo naquela cruz, e agora vem o Espírito Santo de Deus e aplica isso em nosso coração. Essas são as verdades eternas. Eu sei que pode ser que surjam dúvidas quanto a esse assunto. Eu sei que em apenas uma pregação não é possível nós esgotarmos esse assunto. Mas estou aqui à disposição dos irmãos. Se quiserem conversar, eu não entendi tal coisa. A gente está aqui para servi-los. Mas outros talvez pensem o seguinte: ok, legal essa doutrina, mas o que isso tem a ver comigo? Você já se perguntou sobre isso?
que essas coisas teológicas, né? Que a gente dá nome, né? Mas que encontramos nas Escrituras, o que essas coisas têm a ver com a minha vida prática? Meus irmãos, a resposta é que se, desde antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido um povo para si, esse povo nós chamamos de igreja. Nós veremos aplicação para isso. Um exemplo disso, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, um texto que é muito utilizado para casamento. Ele diz: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Foi pela igreja, pelo seu povo que Cristo entregou-se. Meus irmãos, sabendo disso, por que tantas vezes nós somos tão indiferentes com a igreja do Senhor? Se Cristo morreu para nos comprar, porque eu e você não nos envolvemos mais, e mais seriamente com esse povo por quem Cristo morreu. Por quê? O apóstolo João, em sua primeira carta, ele escreve dizendo: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E qual é a parte prática disso? O texto segue, ele diz: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que essa doutrina, meus irmãos, sirva de motivação para amarmos e servirmos a igreja de Cristo. Devemos lembrar que Deus nos amou de maneira definida. Deus nos amou de forma real. Deus não nos amou de forma impessoal. Não, eu vou morrer lá por eles, e aí eles decidem. Não. Deus nos amou de forma pessoal. Sabe o que é isso? Antes da fundação do mundo, Deus já te chamava pelo nome. Fomos escolhidos de forma incondicional, antes da fundação do mundo. Portanto, meus irmãos, amar o povo de Deus não pode ser de maneira abstrata e impessoal. Isso não é suficiente. Não adianta dizer: eu amo a igreja lá do outro lado do mundo, eu amo a igreja tal, lá na África, enfim, mas não amo a minha igreja local. Não. O Senhor espera que amemos a igreja local no qual Ele nos colocou. E esse amor tem que ser prático, que nós possamos procurar meios de conhecer uns aos outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros. Se envolva, por exemplo, com um pequeno grupo. É ali, mais do que qualquer outro ambiente da igreja, que você, meu irmão, vai ter a oportunidade de conhecer pessoalmente outros irmãos. É ali que você vai ter a oportunidade de servi-los, de amá-los. O amor, ele precisa ser prático. Queridos, que eu e você decidamos não mais sermos consumidores do culto ou das bênçãos da igreja local, mas que nós sejamos servos uns dos outros. Que o nosso culto seja de fato um culto racional, da maneira como Ele deseja. E que possamos demonstrar unidade em amor. Eu sei que o irmão que está do seu lado pode pensar muito diferente de você. Mas você foi
amado por Deus de forma incondicional, você também deve amar o seu irmão de forma incondicional. Ah, mas o fulano fez isso e fez isso. É mesmo? E você, quantas coisas fez para Deus? Ou você é tão bom assim? Claro que não. Por isso que essa doutrina é tão importante, porque nós lembramos que nós não somos amados por merecimento. Nós não somos amados porque fizemos algo de bom. Foi o que eu falei semana passada. Se o seu filho errar, você não vai deixar de amá-lo. Não é assim? Você o ama de forma incondicional. Não por algo que ele faz. Que os nossos relacionamentos sejam da mesma maneira. Você não pode amar o seu marido, a sua esposa, de forma condicionada. Ah, eu só amo ele porque, por isso, por aquilo. Não. Devemos amar uns aos outros, refletindo o amor que recebemos de Cristo Jesus. Só assim nós sabemos servir melhor uns aos outros. Só assim nós saberemos e desejaremos conhecer mais uns aos outros. Meus irmãos, que você não venha e vá sem falar com ninguém, mas que você venha, chegue na igreja e fique para conhecer, fique para amar e servir a igreja por quem Cristo morreu. A verdade é que nem sempre lembramos desse presente. Não é assim? E por vezes nós desanimamos na caminhada cristã. Abandonamos o nosso compromisso com a igreja local, abandonamos o nosso compromisso com os irmãos. Nos tornamos fracos na fé. Se caso você esteja assim, eu quero te encorajar a lembrar das palavras de Jesus que nós lemos anteriormente. Onde ele diz: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Você ainda duvida que é um filho? Você tem medo de ser rejeitado por Deus por causa dos seus pecados? Se você está em Cristo de verdade, escute a voz dele. Ele não te rejeita. A nossa segurança não está em nós. Não está em fazermos isso ou aquilo. A nossa segurança está no Salvador que morreu por um povo. E este povo foi comprado pelo seu sangue. Esse povo foi redimido, selado pelo Espírito e vai viver com ele eternamente, meu irmão. Portanto, o sacrifício de Cristo foi perfeito, substitutivo. Não tem como dar errado. Não é uma possibilidade. É uma certeza que temos. Meus irmãos, isso deve nos motivar à pregação. Talvez alguém pense: como assim? Afinal, se Cristo vai salvar somente o povo dele e não tem como dar errado, por que eu vou me preocupar em pregar o Evangelho para todos os homens? É o que muitos pensam. Entenda, os meios pelo qual Deus chama os seus eleitos é o quê? É o Evangelho. É por isso que pregamos a todos sem distinção. Porque nós não conhecemos quem são os eleitos. Deus conhece. E nós pregamos a eles e suplicamos que o Espírito de Deus transforme o coração deles. Aplique a obra preciosa de Cristo em seu coração. Porque se o Espírito não fizer, não haverá salvação. Nenhum homem poderá se achegar diante de Deus por sua livre e espontânea vontade. Nenhum. Lembram? Romanos 3, não há quem busque a Deus. Todos se perderam, todos se extraviaram. Nós precisamos do grande Deus que vem ao nosso encontro e nos dá vida.
E então, nós pregamos, e aqueles que são parte desse povo, em algum momento vão nos dar provas, respondendo à pregação do Evangelho com arrependimento e fé somente em Cristo. Eu falo isso porque é exatamente isso que nós esperamos que esteja acontecendo agora. Que o Espírito Santo, por meio da pregação do Evangelho, esteja chamando os seus eleitos de modo eficaz. Meu irmão, se é exatamente isso que está acontecendo com você agora, saiba que você não precisa levantar a mão ou vir aqui na frente, mas que você arrependa-se e creia somente em Cristo. E que você perceba que de hoje em diante, haverá os frutos da salvação na sua vida. Que você perceba mudanças. Agora é diferente, há mudanças de paixão, mudança de adoração. Eu amava isso, mas agora eu amo a Cristo. Eu tinha os meus planos, ok, mas agora eu me submeto aos planos dele. Sabe o que é isso? Conversão, mudança de direção, mudança de coração. É o que ocorre quando o Evangelho transforma o nosso coração. Por isso que nós não fazemos apelos dizendo para as pessoas virem até aqui na frente. Normalmente, boa parte, vocês sabem, a prática do apelo é recente na história da igreja. 1800 para cá. E muitas pessoas que foram até a frente e levantaram as mãos, a maioria delas, boa parte delas, nunca nasceram de novo. Simplesmente porque pensaram, eu levantei a mão, estou salvo. Não. O Espírito trabalha no coração. A resposta é arrependimento e fé em Cristo. E como consequência, você vai dar frutos de salvação. Ah, eu sou um eleito, mas não dá fruto? Talvez você ainda não passou pelo novo nascimento. Novo nascimento trará bons frutos. Pelas árvores nós conhecemos. Pelos frutos se conhece a árvore, não é assim? Que possamos frutificar em toda boa obra. Que o nosso coração esteja realmente alicerçado em Cristo. Mas que você jamais se esqueça nessa semana que você não foi amado por uma ocasião do destino. Você não foi amado por acaso. Você foi amado de forma pensada, planejada, definida, real, pessoal, antes da fundação do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Tu és bom. Tu és misericordioso. Sabemos que aqueles pelos quais o Teu Filho resgatou e comprou na cruz do Calvário, não poderão se perder. É o que diz a Tua palavra. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ninguém pode arrebatá-las da sua mão. Assim nós cremos e descansamos, porque sabemos que estamos seguros nas Tuas mãos. Não estamos seguros em nós, não estamos seguros em nossas obras, mas estamos seguros unicamente por meio de Cristo. Porque o seu sacrifício foi eficaz, foi perfeito, realmente salvou. Assim nós cremos e proclamamos as boas novas do Evangelho. Amém.